Olha só o que está escrito lá em Romanos, no seu capítulo 1, versículo 28 ao 32. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores. Detratores são aquelas pessoas que gostam de falar mal do outro a fim de manchar a reputação da pessoa. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Aqui está falando sobre as pessoas que elas conhecem a palavra de Deus. As pessoas têm conhecimento entre o bem e o mal, sabem o que é certo e o que é errado. E mesmo assim, eles desprezam. Eles não se importam de ter conhecimento de Deus, de conhecer as coisas de Deus e de andar no caminho, de fazer a vontade de Deus. Essas pessoas desprezam, ou seja, eles continuam vivendo uma vida de pecado. Eles não se entregam a fazer a vontade de Deus. É onde Deus, por conhecer a dureza de seus corações, o próprio Deus os entrega para as suas próprias paixões. Aqui fala, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Então o próprio Deus, ele te entrega a fazer essas coisas, porque você, essas pessoas, não se interessam em fazer as coisas de Deus. Então onde o próprio Deus te entrega para fazer os desejos do seu coração. Aí aqui é onde começa a falar, porque as pessoas estão cheias de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, brigas, né? Então o Deus entrega essas pessoas. Aqui também fala dos nécios, que são nécios. Faz a gente lembrar da parábola das 10 virgens, onde 5 eram nécias e 5 prudentes. As 5 nécias, elas estavam preparadas para a vinda do noivo. Sabiam que o noivo ia vir, sabia que ele ia vir encontrar com elas. E elas estavam com azeite em suas botijas. Porém, elas não se prepararam, não tinham, vamos supor, um plano B. Tipo assim, não deixaram de sobra. Não se preparou totalmente. Elas sabiam que Jesus ia vir e deixaram, por exemplo, se acabar o azeite em último tempo, elas resolvem buscar azeite para se preparar bem na hora que o noivo está chegando perto. Então fala sobre essas nécias, são pessoas despreparadas. Já ao contrário, as prudentes, elas estavam preparadas para a vinda de Deus. Elas tinham um azeite, as lamparinas estavam acesas e elas tinham a reserva guardada com elas, para caso acabasse, elas não ficassem despreparadas. Então, o azeite, para mim, representa a oração, a preparação, é a gente guardar dentro da gente a vontade de buscar o Senhor. E a gente está preparado, não somente antes de Jesus voltar, mas para quando Jesus voltar, estarmos preparados para subir. Então aqui fala das pessoas que não se importaram em ter o conhecimento de Deus.
São essas pessoas que conhecem a Deus, conhecem a palavra, mas mesmo assim desprezam a palavra de Deus. Eles continuam vivendo uma vida de pecado, continuam na fornicação, continuam nos bailes, ficam com um com o outro, bebe, fuma, usa droga. Essas pessoas não têm vontade de se arrepender, de renunciar a tudo isso e seguir a Deus e fazer a vontade de Deus de verdade. Então é na onde Deus, porque Deus nos deu livre-arbítrio, então Deus te entrega aos seus desejos, assim como ele fez com o Faraó. Ele enviou as 10 pragas para o Egito e deu chances para o Faraó, e ele falava, liberte meu povo, deixe meu povo ir, né? Pedia para Moisés falar com ele, deixe meu povo ir. E quantas vezes Deus falou isso? Pedia para Faraó, deixe meu povo ir, deixe meu povo ir. E ele não deixava. Então, chega uma hora que Deus ele dá várias chances. Chega uma hora que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Então é na onde que Deus faz isso com essas pessoas também. Vai chegar uma hora em que Deus vai endurecer seu coração de vez. E você não vai ter mais vontade de buscar o Senhor. Você não vai ter mais vontade de ler a Bíblia, ir para uma igreja e ser salvo. Por quê? Porque você insiste no pecado. Você insiste em fazer as coisas erradas. Então vai chegar uma hora que o próprio Deus vai endurecer seu coração. E a palavra fala sobre isso. Então por isso que fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não endureçai os vossos corações quando ouvir a voz do Espírito Santo. Então se você sente dentro do seu coração que você precisa mudar, essa é a hora. É o Espírito Santo falando com você. Não endureça seu coração. Peça perdão para Deus. Renuncie. E Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar força. Ele vai te dar estratégias. Basta você querer e não endurecer seu coração. Se você sentiu que você tem que mudar, comece orando. Comece se libertando, renunciando, deixando as coisas que a sua carne pede de lado. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fumava, quando eu bebia, quando eu usava droga, eu sempre tive dentro do meu coração a vontade de mudar. Eu sempre soube que aquilo que eu fazia era errado, que aos olhos de Deus não era bom, que não agradava a Deus. Eu sempre tinha isso dentro de mim. E eu sempre tentei mudar, mas não mudava, eu continuava no mesmo. Eu não tinha forças, eu não buscava ler a palavra, eu não buscava orar. Então eu sentia aquilo dentro do meu coração. Mas eu endurecia meu coração, eu continuava fazendo as coisas erradas. Chegou um tempo que eu falei, não basta, eu quero mudar, então eu tenho que me esforçar. Porque Deus ele ajuda, mas o primeiro passo, ele vem de nós. Ele vem de nós. Me fez lembrar de uma passagem onde, no meio da tempestade, Jesus está andando sobre as águas, onde os discípulos pensam que é um fantasma, mas não era Jesus. Aí Pedro diz, se é tu mesmo, peço porque eu vou ao teu encontro. Aí Jesus fala o quê? Venha. Então você tem que ir, você tem que dar o primeiro passo. Só que no meio do caminho, você não pode duvidar. Tem que se esforçar. Então o que você tem que fazer? E como eu fiz? Eu, mesmo usando droga, mesmo fumando, eu orava. Eu tava ali usando e eu tava orando. E eu tava pedindo pra Deus me libertar. Eu chorava porque eu não conseguia ter força sozinha. Eu pedia força pra Deus. Aí aconteceu que chegou um tempo que eu queria fumar maconha e não tinha dinheiro pra comprar. Aí eu comecei a ficar na abstinência. Eu falei assim, chega. Sabe, me acordei pra vida. Falei, chega, tô dependente. Olha pra você ver, eu não tô conseguindo ficar sem. Eu quero, eu preciso comprar e eu não tenho dinheiro. E eu quero usar, não tenho dinheiro. Falei, agora é a hora. Aproveitar esse momento. É na onde eu peguei e falei, vou dar um basta. Aí parei de usar. Aí vinha, quando chegou o dinheiro, né, na hora que teve o dinheiro, eu falei, vou comprar. Olha pra você ver. Aí eu falei assim, não vou comprar.
eu vou resistir. Eu consegui resistir até agora. Se eu conseguir resistir 3 horas, 5 horas, eu consigo mais. Eu não nasci fumando, eu não nasci dependente, então eu consigo. Então é na onde eu comecei a me esforçar mais para poder parar. E eu comecei a orar mais, comecei a pedir mais ajuda para Deus, para conseguir deixar essas coisas tudo de lado. E Deus, ele foi me capacitando, Deus foi me dando força. Então a gente não pode endurecer o nosso coração. A gente tem que deixar o Espírito de Deus trabalhar. Se ele colocou no meu coração que aquilo era errado e que eu tinha que parar, simplesmente eu tenho que me submeter a Deus. Simplesmente eu tinha que ceder. Porque era uma força maior que eu. Eu tinha que ceder. Eu tinha que me entregar. E eu fiz isso. Eu confiei. Eu me entreguei. E hoje está aqui. Já faz 2 anos, mais de 2 anos, já vai para 3 anos, que graças a Deus eu não coloco maconha, eu não coloco cigarro na minha boca. Tive algumas recaídas, mesmo depois do batismo, tive algumas recaídas, eu bebia e me arrependi, bebi no meu aniversário, né? Falei assim, vou beber porque não é pecado beber, só não pode se embriagar. Mas mesmo assim eu não senti aquilo como certo aos olhos de Deus, sabe? Agradável aos olhos de Deus. E nessas 2 recaídas foi as últimas também, graças a Deus também. Depois disso, nunca mais. E vai continuar assim, porque Deus, ele continua me sustentando. E eu não vejo mais graça nessas coisas. Era algo que eu usava para me desviar das coisas ruins que aconteciam na minha vida. Aquilo era o meu socorro. Aquilo era o meu abrigo para todas as vezes que eu me sentia mal, para todas as vezes que eu me sentia triste, desanimada, angustiada. Hoje eu entendo que o meu refúgio, minha fortaleza é Deus. Ele é o meu socorro, bem presente na hora da angústia, como diz a palavra. Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Basta eu me aproximar dele. E ele vai se aproximar de mim. Então, se você quer se aproximar de Deus, você tem que se aproximar dele. Depois ele vem ao seu encontro. É você que tem que ir, é você que tem que buscar. É você que não pode endurecer o seu coração. Também quero deixar aqui também Tiago, capítulo 4, no seu versículo 7, 8 e 9, tá? Então vamos ler o versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui tá falando o quê? Aqui, o principal, a primeira coisa que você deve fazer para você resistir às tentações, resistir às coisas ruins, às provações. Primeiramente, sujeitai-vos a Deus. Você tem que se sujeitar a Deus. É você orar, você buscar, pedir ajuda pro Senhor. Tá, pega. Você se sujeitar a Ele, se entregar a Ele, confiar nele. Você tem que saber que não é com as suas forças. É você reconhecer que sem Deus... você não vai conseguir. É na hora que essa palavra fala, sujeitai-vos, pois, a Deus. E em seguida fala, resistir ao diabo, e ele fugirá de você. Ou seja, você se sujeita a Deus, você confia em Deus, você entrega nas mãos de Deus tudo isso que você está passando. E depois você resiste às tentações, você resiste, assim como eu resisti. Eu tive a oportunidade de comprar de novo, porque apareceu dinheiro na minha mão e eu resisti. Não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar. Eu tentava distrair minha cabeça com outras coisas. Entendeu? Então procura alguma coisa para você distrair a sua cabeça. Seja lendo um livro, né? Assistindo um filme, alguma coisa que vai distrair sua mente. Principalmente a oração. É a melhor coisa que você deve fazer para distrair a sua mente. Ore, porque é na oração que você se fortalece. E depois que você resiste, o diabo ele foge. Fez eu lembrar de outra passagem. Jesus no deserto. O que aconteceu? O diabo veio até ele, ofereceu trono, ofereceu poder, ofereceu comida.
Tudo isso porque Jesus precisava. Jesus estava de jejum. Jesus estava com fome. Jesus é rei. Jesus é rei. E ele sabe como é ser um rei. Então o diabo ele veio assim, oferecendo aquilo que Jesus como homem, ele sentia no seu coração de ter. Porque qual homem que não quer estar no topo do mundo? Qual homem que não tá passando fome e não quer uma comida? Qual homem que não quer governar, né? Então ele veio com estratégias que Jesus talvez poderia cair, né? Na cabeça dele Jesus cairia, senão ele não vinha com essas estratégias. Assim como você tem vontade de fumar, você tem vontade de beber, e ele vai vir com as tentações do quê? De bebida, de fumar, vai vir com tentação de mulher pro seu lado, homem pro seu lado, entendeu? Então ele vai usar aquilo que ele sabe que você tem fraqueza. Aí o que Jesus fez? Jesus usou as palavras, tá escrito, nem só de pão viverá o homem. Tá escrito, do Senhor, somente o Senhor adorarás e somente a Ele prestará culto. O diabo fugiu, o Senhor Jesus resistiu às tentações. Então é isso que a gente deve fazer, a gente deve resistir, é o que a palavra aqui está falando. Submeta-se a Deus. Jesus se submeteu a Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. De toda a palavra. Então, você não vive só de pão, você não vive só de água e de roupa. Você vive da palavra. É a palavra que te sustenta. Você resiste ao diabo. Como que você resiste? Com a palavra. Palavra, pensamentos, sentimentos. O tempo todo você pensando na palavra de Deus. Aí você resiste o diabo, ele vai fugir. Ele não vai... Porque não tem mais o que fazer. Porque você resistiu. É onde ele foge. É onde sua mente se acalma. É onde você fica mais tranquilo. Você consegue enxergar as coisas, observar as coisas com mais clareza. Vamos para o versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Então você chega primeiro a Deus. Você busca Deus. Para Deus poder vir trabalhar na sua vida. Porque você se entregou. E Deus, ele não vai te desprezar. Ele vai te ajudar. Então você se sujeita a Deus. Chegue a Deus e Deus vai chegar a você. Aí fala, lavai as mãos, pecadores. Tá? Então você tem que se limpar de todo o seu pecado. Você tem que tirar essas coisas que não agradam a Deus. Você tem que resistir, você tem que tirar. Vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Aqui fala daquelas pessoas que coxinham dois pensamentos. Uma hora quer estar na igreja, uma hora quer estar no mundo. Uma hora quer estar na igreja, outra hora quer estar no mundo. Então aqui está falando para você purificar a sua mente e o seu ânimo. Você tem que tirar essas coisas. Você tem que decidir, purificar, decidir. Para que lado, vai para lá. Para que lado você quer ir. Você tem que decidir. E no versículo 9 fala, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. O gozo aqui representa a alegria. Então você tem que sentir a sua miséria. Você reconhecer que você é um pecador, você reconhecer que você não está fazendo a vontade de Deus. Você não está agradando a Deus. Então você tem que se lamentar, sentir as suas misérias, você lamentar e chorar, converter o vosso riso em pranto. É você deixar de lado aquilo que te agrada e você vai ficar na abstinência, você vai ficar triste, você vai ficar desanimado. Então você vai ter que converter tudo isso. Você vai ter que tirar a sua alegria de beber, de fumar e resistir. Você vai se sentir ruim por uns dias, mas vai passar. Pode demorar 15 dias, 30 dias, né, 2 meses, mas vai passar. Os piores dias são os 3 primeiros dias. Depois você consegue com mais força. E a própria ciência fala, né, que para bebida, as drogas sair do organismo é depois de 15 dias. 15 dias você tá limpo totalmente. Entendeu? Então, o mais difícil, assim, de abstinência são os 3 primeiros dias. E para sair tudo do seu organismo são os 15 dias. Depois disso, vai caminhando mais fácil pra você, entendeu? Você tem que
Quer? Vai pra lá, por favor. Tá bom. Você tem que Peraí. se esforçar. Tá Se bom, esforçar. tá. Esforçai-vos. Esta é o que a palavra de Deus diz. Esforçai-vos. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então vocês, pecadores, nós pecadores, devemos nos limpar de toda a imundícia, de tudo aquilo que nos atrapalha, a seguir ao Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Eu espero que vocês entenderam o que eu quis dizer. Tá? É muita distração aqui perto de mim, meus filhos, e eu acabo desviando as palavras. Mas eu espero que vocês entenderam. Então que vocês possam ter isso em mente. Que vocês se submetam a Deus. Procure Deus. E eu vou deixar um último versículo para encerrar aqui. Que está lá em Marcos, capítulo 13, seu versículo 32 ao 37. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Mamãe. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo e se pela manhã. Para que, vindo de imprevisto, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. Então aqui, a gente tem que vigiar muito aquilo que a gente está fazendo. Aqui fala a palavra que a gente não sabe que dia que o Senhor Jesus vai voltar. Se é agora, se é de noite, se é de madrugada, se é de manhã. Então, para quando o Senhor Jesus voltar, não nos pegue desprevenidos de imprevisto. Né? Então, você tem que tomar cuidado com a maneira que você está vivendo. Você tem que entender que há apenas dois caminhos. Ou é céu, ou é inferno. Então, ou você sobe, ou você desce. Ou você vai para alegria, para felicidade eterna, ou você vai para o sofrimento eterno. E aí? Qual é o lugar que você quer passar a sua eternidade? Então, antes de passar uma vida de dificuldades, de provações, de tristeza aqui na terra, sabendo que lá no céu a gente vai viver alegria, paz, não ter morte, não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter dor, do que você viver uma vida tranquila, feliz aqui, uma vida boa, uma vida de prazeres momentâneos, fazer tudo aquilo que você gosta e Jesus chegar de imprevisto e você ficar aqui nessa terra, sofrer no lago de fogo interno, onde o verme não morre, onde você sente dor e a ferida não se fecha, onde não tem remédio, onde não tem consolo, onde não vai ter nem só droga para poder te tirar do sofrimento. Então que você possa decidir para onde você quer ir. Porque a gente tem a escolha. A gente tem. Deus nos dá o livre-arbítrio. Então que você não venha endurecer o seu coração. Que você venha se entregar totalmente ao Senhor. Confiar nele. Deixar que ele guie seus passos. Ore pedindo para Deus. Senhor Jesus, me dê força para conseguir vencer as dificuldades dessa vida. Que o Senhor me dê forças, meu Pai, para largar os vícios, para tirar tudo aquilo que o Senhor não aprova da minha vida. Que o Senhor guie meus passos, meus pensamentos, minhas atitudes. Que o Senhor vai me mostrando a cada dia qual é a tua vontade. Que o Senhor me dê força e me faça resistir às obras do maligno. Me revista com a tua santa armadura da cabeça aos pés, para que eu possa resistir no dia mau. Livrai-me de todas as tentações, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Uma oração de 1 minuto, 2 minutos. Deus ouve. Você não precisa falar palavras bonitas, você só precisa abrir o seu coração. É isso que Deus quer. Você abre o seu coração
que você se entregue totalmente e confie nele. Então que você possa se entregar totalmente a Deus, confiar nele, se entregar mesmo. Não fica se cocheando em dois pensamentos com duplo ânimo, não. Confia no Senhor e Ele vai cuidar de você. Eu tenho certeza disso. Só basta você dar o primeiro passo. Deus te abençoe.